Fala galerinha, tudo beleza? Pessoal, passando aqui pra gente resolver alguns exercícios aí voltados para o Enem, certo? Envolvendo aí questões de potenciação, equação exponencial e função exponencial. Bacana? Então, pessoal, bora lá. A primeira questão tá falando o seguinte, olha. Pesquisas indicam que o número de bactérias, certo? X, é duplicado a cada terço de hora. Beleza, então vamos marcar isso aqui. É duplicado a cada terço de hora. Um aluno resolveu fazer uma observação para verificar a veracidade dessa afirmação. Ele usou uma população inicial aí, olha, de 10 elevado a 20 bactérias, certo? E encerrou a observação no final aí de 2 horas. Bacana? Suponha que a observação do aluno tenha confirmado que o número de bactérias duplica a cada terço de hora, beleza? Então, após 3 horas aí, certo? Do início do período de observação desse aluno, o número de bactérias X foi de... Então, pessoal, isso aqui é o seguinte. Um aluno, ele ficou observando lá a quantidade de bactérias por um período de 3 horas, certo? Então, começou aqui em 0 horas e ele ficou observando aí durante 3 horas, certo? Nesse intervalo aqui nós temos o quê? 1 hora, 2 horas, 3 horas, beleza? A quantidade inicial de bactérias que tinha lá no início da observação é o que, pessoal? É 10 elevado a 20 bactérias. 10 elevado a 20, beleza? O que a questão quer saber da gente aqui é, depois dessas 3 horas observando aí essa colônia de bactérias, qual que é o valor final aqui de bactérias, beleza? E aí a questão deu aqui pra gente, ó, que a quantidade de bactérias, elas duplicam aí a cada terço de hora. O que significa duplicar a cada terço de hora? Pessoal, nós vamos pegar 1 hora e dividir em 3. 60 minutos, que é 1 hora, certo? Se eu dividir isso aqui em 3, vai dar o quê? 20 minutos. Ou seja, a cada 20 minutos, o número de bactérias duplica. Ou seja, passou 20 minutos aqui, duplicou. Mais 20 minutos, chegou em 40 minutos aqui, duplicou. Em 1 hora, duplicou de novo. Ou seja, cada hora aqui, pessoal, nós vamos dividir em 3 partes aí. E em cada uma dessas partes, a quantidade de bactérias duplica, certo? Ou seja, a cada 20 minutos aí. Agora, inicialmente a gente tem o quê? 10 elevado a 20 bactérias. O que aconteceu daqui para cá? Passou 20 minutos, não é? Um terço de hora. O que a gente faz? Multiplica por 2. Passou mais 20 minutos. O que a gente faz? Multiplica por 2 de novo, né? Cada vez que passa 20 minutos aí, a quantidade de bactérias está dobrando. Ou seja, a cada terço de hora aí, a quantidade inicial vai dobrando. Então, a gente vai ter esse esqueminha aqui, olha. Cada vez aí, multiplicamos por 2 até chegar no final, beleza? Agora, galera, o que está acontecendo aqui? A quantidade inicial, que é 10 elevado a 20, ela vai ser multiplicada por 2. Quantas vezes? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Vai ser multiplicada por 2, 9 vezes. E a gente multiplicar por 2, 9 vezes aí é a mesma coisa que 2 elevado a nona, certo? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes, é 2 elevado a nona. Bacana? Então, pessoal, após 3 horas de observação, aí a quantidade de bactérias que vai ter lá nesse recipiente vai ser o quê? 2 elevado a nona vezes 10 elevado a 20, beleza? Então, essa questãozinha aí de função exponencial bem bacana da gente resolver, beleza? Só isso. Vamos para a questão 2, pessoal. Olha, vou até riscar essa parte aqui que coloquei errado, tá? Mas isso aqui não vai interferir em nada não, beleza? Isso aqui no lugar de 1.800 que tinha aqui é 1.320, bacana? Então, olha,
O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.320, igual está aqui na função, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo de serviço em anos é... Aqui está a nossa expressão, pessoal. O que a gente tem aqui? Nós temos, toda vez que a gente tem uma função, nós já conversamos a respeito disso, nós vamos ter uma coisa em função da outra. O que a gente tem aqui? Olha, o salário dessa pessoa está em função do quê? Do tempo. À medida que o tempo passa, o salário da pessoa aumenta, certo? E qual que é a regra que vai nos dizer como que esse salário vai aumentar? Essa regrinha aqui, que é a lei de formação da função. Beleza? Como a nossa variável aqui ela está no expoente, é porque nós temos uma função exponencial. Bacana? Seguindo. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional da empresa com 5 anos de tempo de serviço será em reais. Pessoal, o que a questão está querendo saber aqui é simplesmente qual que vai ser o salário depois de 5 anos. Ou seja, quando ele tem 5 anos de serviços aí, ou seja, quando o tempo é igual a 5, qual que vai ser o salário? Então eu quero descobrir S de 5, qual que é o salário depois de 5 anos aí. Então é só pegar a minha lei de formação aqui da minha função, onde tem T, eu vou substituir por 5. Então é 1.320 vezes 1,2 elevado a 5, beleza? Galera, aqui a gente tem que lembrar da ordem que a gente resolve uma expressão numérica, beleza? Primeiro eu resolvo quem? A potenciação e depois eu faço a multiplicação. Bacana? Fazendo 1,2 elevado a 5 e depois multiplicando por 1.320, nós vamos chegar em 3.284,58, que é a letra B. Bacana? Então essa questãozinha aí é só interpretar, descobrir o que a questão está querendo, fazer a substituição aí do tempo e chegar no resultado. Bacana, então bora para a próxima. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais, de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, certo? Então, inicialmente aí com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula para a população. Então, galera, aqui está a fórmula. Função, uma coisa depende da outra. Então, nós temos a população de bactérias em função o quê? Do tempo, beleza? À medida que o tempo passa daí, essa população de bactérias aumenta segundo essa fórmula aqui. Bacana? Então, função é isso aí, pessoal. Em que T é o tempo em horas. Então, isso aqui é importante para a gente. Olha, T é o tempo em hora. P de T é a população em milhares de bactérias. Bacana. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 40 minutos, a população será. Pessoal, é o seguinte. Nós temos uma população de bactérias aqui, onde a quantidade inicial aí, olha, é de 40 mil unidades. À medida que o tempo passa, essa quantidade de bactérias aumenta de acordo com essa fórmula, certo? Está querendo saber o seguinte. Depois de 40 minutos, obviamente a quantidade de bactérias vai aumentar. Ou seja, esse número inicial aqui, certo? Que era a quantidade inicial de bactérias, ele vai ficar multiplicado por outro número. Está querendo saber o seguinte, por quanto que essa quantidade inicial aí vai ser multiplicada. Então vamos lá resolver isso daqui, olha. Primeira coisa, pessoal, é perceber isso aqui, ó. O tempo aqui, certo? Esse T aqui, ó, da minha função, ele está em hora aí, beleza? E a questão perguntou aqui, olha, após 40 minutos. Então eu não posso simplesmente vir aqui na minha função e substituir P de 40, isso aí vai dar errado. Eu tenho que fazer o quê? Transformar 40 minutos aí em hora para eu poder fazer essa substituição, beleza? Então, galera, como que eu transformo 40 minutos em horas? É só eu pegar 40 minutos, dividir aí por 60 minutos, porque em uma hora nós temos 60 minutos.
Simplifiquei zeros aqui, isso aqui vai dar o quê? 4 sobre 6, que eu posso simplificar por 2 aqui em cima e embaixo. Isso aqui vai ser o quê? 2 terços. Bacana? Ou seja, pessoal, no lugar de 40 minutos aí, olha, eu vou colocar o quê? 2 terços, que vai ser o quê? 2 terços aí de horas, beleza? Então, vamos lá fazer essa substituição. A minha função P de T, a população em função do tempo, é 40 mil, certo? 40 mil unidades, que era a quantidade inicial, vezes 2 elevado a 6t, beleza? Agora, eu quero descobrir quem é P de T. Quem é o tempo que eu vou substituir aqui, ó? 2 terços de horas aí, beleza? Então, o meu T é 2 terços. Onde tem T, eu vou substituir por 2 terços. Então, é 40 vezes 2 elevado a 6 vezes 2 terços. Bacana? Então, continuando. Isso aqui, pessoal, ó, deixa eu ver onde que eu continuo aqui. Vou continuar aqui embaixo, depois a gente apaga, beleza? Então, ó, quem vai ser o nosso P de 2 terços? Isso aqui vai ser igual a 40 vezes. Então, galera, vezes aí, olha, 2 elevado a... Pessoal, vamos resolver essa multiplicaçãozinha que tá aqui em cima, olha, 6 vezes 2 dá 12, e 12 dividido por 3 dá 4, beleza? Então, P de 2 terços aí é 40 vezes 2 elevado a 4, 16. Então, pessoal, olha, de vermelho que eu vou assinalar aqui, olha, nós temos o que? A nossa quantidade inicial de bactérias. Então, a quantidade inicial aí ficou multiplicada por quanto? A quantidade inicial aí ficou multiplicada por 16. Então, a alternativa correta aí, letra A. Bacana? Então, vamos apagar aqui, olha, para liberar espaço para a gente ir para a próxima. Então, pessoal, questão 4 aí, olha. Um laboratório realizou um teste para calcular a velocidade de reprodução de um tipo de bactéria. Para tanto, realizou um experimento para observar a reprodução de uma quantidade X dessas bactérias por um período de 1 hora. Então, olha, o período de observação aí, olha, foi de quanto tempo? Observação aí de 1 hora, certo? A pessoa ficou observando isso aí durante 1 hora. Bom, após esse período, constava no habitáculo do experimento uma população aí de 1.024 das citadas bactérias, certo? Constatou-se assim que a população da bactéria dobrava a cada 0,1 hora. A quantidade inicial de bactérias é... Pessoal, essa aqui é uma questão bem parecida com a primeira questão que nós resolvemos, com apenas uma diferença. Na questão 1, nós tínhamos a quantidade inicial. Aqui nós temos a quantidade de bactérias, certo? No final do experimento, ou seja, no final da observação. Ou seja, chegou no final aqui, depois de 1 hora de observação, tem 1.024 bactérias, beleza? O que nós queremos descobrir é quantas bactérias que tinha aí no início do experimento. Bacana? Então, galera, o raciocínio que nós vamos utilizar é bem parecido com o que nós utilizamos na questão 1. Primeira coisa, pessoal, ela dobra aqui, olha, a cada 0,1 hora. Pessoal, 0,1 hora são quantos minutos? É só eu pegar 0,1 vezes 60 minutos aí. Isso aqui vai dar o quê? 6 minutos. Ou seja, a cada 6 minutos aí, essa quantidade de bactérias vai dobrar, beleza? Aí a gente vai se perguntar, quantas vezes que 6 minutos vai caber dentro de 1 hora aí? 10 vezes, né, pessoal? Nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver se deu as 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passou 1. Deixa eu apagar um aqui. Fazer isso aqui mais pra cá. Beleza. Então, galera, olha, se quiser anotar, 6, 12 minutos, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Espera aí que faltou um pouquinho aqui. Eu coloquei 8 aqui. Então vamos lá, vamos conferir de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e o décimo lá. Então, 42, 48, 54 e 60 minutos aqui, que corresponde a 1 hora, beleza? Então, olha, dentro desse intervalo aí de 1 hora, como dobra a cada 6 minutos, vai dobrar quantas vezes aí? Vai dobrar aí, olha, uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza? Agora, pessoal, qual que é o raciocínio que nós vamos utilizar aqui? É o seguinte, olha. Eu sei quanto que tinha no final lá, no final de 1 hora, certo? Eu sei que desse intervalo aqui, ó, de 54 minutos até 1 hora, passou 6 minutos, não passou? Se passou 6 minutos é porque dobrou, certo? Ou seja, a quantidade que tinha nos 54 minutos de observação foi multiplicada por 2 e deu quanto? 1024. Se eu quero descobrir quanto que tinha agora nesse momento aqui, olha, no momento 54, basta fazer o quê? O inverso. Se eu multipliquei por 2 para dar 1024, é só eu dividir 1024 por 2, que eu vou descobrir a quantidade que tinha aqui no momento 54, certo? No tempo 54, beleza? Dividindo 1024 por 2, dá quanto? 512, certo? Ou seja, tinha 512 bactérias no tempo 54, passou 6 minutos, dobrou, completou 1 hora com 1024 bactérias, beleza? Então, galera, o processo é esse. A questão é descobrir a quantidade inicial de bactérias aí, beleza? Ou seja, basta eu pegar esse número final que eu tenho e ir dividindo por 2 até chegar no momento inicial aqui, beleza? Fazendo isso, o que vai acontecer? Olha, eu vou dividir por 2, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Quantas vezes que eu vou dividir por 2 aí? 10 vezes, certo? Então, eu vou pegar o 1024 e vou dividir por 2 10 vezes. Pessoal, dividir 10 vezes consecutivas por 2 é a mesma coisa que dividir por 2 elevado a 10, beleza? Então, isso aqui é 1024 dividido 2 elevado a 10 dá 1024, beleza? 1024 dividido por 1024, isso aqui dá 1, ou seja, qual era a quantidade inicial de bactérias? A alternativa correta, a letra A, tinha apenas uma bactéria lá, beleza? Depois de 1 hora, já tinha aí 1024 bactérias. Para a gente perceber como que função exponencial, como que crescimento exponencial, ele cresce de uma maneira assustadora. Bacana, pessoal. Então, bora para a próxima aqui. Olha, questão 5. A imagem representa uma calculadora científica com 2 teclas destacadas. A tecla A eleva ao quadrado, beleza? Então, vamos marcar aqui, ó, a tecla A eleva ao quadrado. Tá aqui, olha, tecla A eleva ao quadrado. O número que está no visor da calculadora e a tecla B extrai a raiz cúbica, certo? Tecla B extrai a raiz cúbica. Então, a tecla B aqui, olha, extraindo a raiz cúbica. Bacana. Do número que aparece no visor. Beleza. Aqui no visor tá 8. Só que nós vamos fazer o quê? Uma pessoa digitou o número 6, certo? Então, no lugar desse 8 aqui, nós vamos considerar quem? O número 6, beleza? Na calculadora. E em seguida apertou 4 vezes a tecla A. E depois 2 vezes a tecla B, certo? A expressão que representa corretamente o cálculo efetuado na calculadora é... Então, galera, é o seguinte, a pessoa apertou a tecla 6, certo? Em seguida, ela apertou quantas vezes aí, olha? 4 vezes... Qual tecla que ela apertou 4 vezes? A tecla A. O que a tecla A faz? Eleva um número ao quadrado. Então, elevou uma vez, depois elevou ao quadrado de novo, elevou ao quadrado de novo e elevou ao quadrado de novo, certo? Apertou 4 vezes aí, elevar ao quadrado. O que nós temos aqui? Nós temos potência de potência. Pessoal, quando a gente tem potência de potência, a gente conserva a nossa base e multiplica os expoentes. Então, aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Bacana? Em seguida, apertou 2 vezes aí
a tecla B, ok? Apertou 2 vezes a tecla B. Ou seja, retirou a raiz cúbica uma vez e depois extraiu a raiz cúbica de novo, beleza? Agora, pessoal, extrair 2 vezes a raiz de um número, o que eu faço? É só multiplicar os índices da raiz aqui, beleza? Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser a raiz 3 vezes 3, 9. De quê? De 6 elevado a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, beleza? Então, sempre que eu tenho 2 raízes consecutivas, basta fazer o quê? Multiplicar os índices aí da raiz. Então, a alternativa aqui que vai representar a expressão correta aí do cálculo que foi efetuado nessa calculadora, 6, raiz nona, né? De 6 elevado a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Bacana? Então, bora para a próxima questão aqui. O nanofio é um feixe de metais semicondutores usualmente utilizado na fabricação de fibra óptica. A imagem ilustra, sem escala, as representações das medidas do diâmetro de um nanofio e de um fio de cabelo, possibilitando comparar as suas espessuras e constatar o avanço das novas tecnologias. Então, nós temos aqui o diâmetro de um nanofio e o diâmetro aí de um fio de cabelo. Então, a gente consegue perceber aqui, olha, pessoal, que o nanofio, ele é muito mais fino, né, do que um fio de cabelo. Muito interessante. O número que expressa a razão existente entre o comprimento do diâmetro de um nanofio e de um fio de cabelo é de aproximadamente, pessoal, razão. O que é razão entre duas coisas? Razão é divisão, certo? Então, quem é a razão entre A e B? É eu pegar A e dividir por B, certo? Quem é a razão entre 10 e 2? É eu pegar 10 e dividir por 2. Então, a razão entre 10 e 2 é 5. Então, basta efetuar a divisão. Nesse caso aqui, está querendo saber a razão entre o comprimento do diâmetro de um nanofio, certo? Do diâmetro de um nanofio aí e de um fio de cabelo, certo? Agora, qual que é o diâmetro de um nanofio? O diâmetro de um nanofio é 10 elevado a menos 9 aí, certo? Dividido pelo diâmetro do fio de cabelo. O fio de cabelo é o quê? É 6 vezes 10 elevado a menos 5. Bacana? Agora, pessoal, basta efetuar essa divisão aí, olha. Quem está multiplicando 10 aqui, olha, isso aqui eu posso escrever como 1 vezes 10 elevado a 9, não altera nada, beleza? Agora, nós temos o quê? Potências de mesma base. Potências de mesma base aí, divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 1 sobre 6, né? Vezes, conserva a base aí, que é 10. Subtrai os expoentes, então é menos 9, menos o de baixo. Quanto que é o de baixo? Menos 5. Então, isso aí vai ficar 1 sobre 6, vezes 10 elevado. Menos 9, menos 5, olha aqui, ó, menos vezes menos, mais menos 9 com mais 5, isso aqui vai dar menos 4. Bacana? Agora, eu olho aqui as alternativas e percebo que eu não tenho nenhuma alternativa aqui, batendo com a que eu encontrei, certo? O que eu vou fazer? Divide 1 por 6 aí, né? 1 dividido por 6 vai dar aproximadamente o quê? 0,17 vezes 10 elevado a menos 4. Como a gente está querendo saber o resultado aproximado aí, então a alternativa correta aí, letra B de bola. Bacana? Agora, pessoal, questão 7 aí, olha, as exportações de soja do Brasil totalizam 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012, beleza? E registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. Bacana. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Pessoal, nós queremos saber isso daqui, olha.
Essa aqui é a quantidade exportada no mês de julho de 2012. Só que a gente quer essa quantidade aí em quilogramas. Só que aqui tá o quê? Em toneladas, beleza? Primeiro, é 4,129 milhões. Milhões, pessoal, é 10 elevado à sexta, beleza? Só que isso aqui tá em toneladas. Passando para quilogramas, eu tenho que lembrar o quê? Que uma tonelada é o quê? São 1.000 quilogramas. 1.000 quilogramas eu posso escrever como 10 elevado a 3, certo? Então, é isso daqui vezes 10 elevado a 3. Multiplicação de potências de mesma base aí. Conservamos a base. Somamos os expoentes. 6 mais 3, 9. Então, essa daqui é a quantidade aí de soja, certo? Em quilogramas. Alternativa correta aí, olha, letra C. Bacana? Então, galera, aqui algumas questões aí envolvendo função exponencial e potenciação. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Forte abraço e até a próxima.